A Rádio Rio de Janeiro apresenta Memórias de um Suicida. Estudo da obra de Ivone do Amaral Pereira. Viver é a única opção. Valorize a vida. Apresentação Berenice Lima. Olá, que maravilha ter a rádio, que maravilha poder estudar esse livro, porque é um verdadeiro manual para todos nós. Aqui, essa reflexão que ele está fazendo no mundo espiritual, nós já podemos fazer ela agora, hoje, pensando, como é que eu reajo, né? Eu sou impetuosa para responder, tudo me aborrece, eu sou de briga, eu sou de paz. Então a gente já precisa fazer esse autoconhecimento, porque quando a gente morre, continua exatamente da mesma coisa e vamos sofrer por ser dessa forma. Então, aqui, né? Ele está... Como ele diz, o outro alfinetou ele, porque ele está fazendo uma apresentação do grupo e... Imagina, todo mundo vaidoso, todo mundo com essas personalidades muito fortes, todo mundo com conhecimento, todo mundo com poder, embora todos estejam no mesmo nível de sofrimento após o suicídio, mas o personalismo é forte. E aí, um está ali alfinetando ele e ele diz, olha, aborreci-me. E aí ele fala sobre o passado dele, quando ele estava encarnado. Fui indivíduo sempre melindroso e suscetível, e a morte não corrigir ainda agrave a normalidade. A morte não corrige nada. Quem corrige somos nós mesmos, quando sabemos sobre as nossas dificuldades e assim nos propusermos efetivamente a melhorar, a vencer. E aí ele fala, pois que seria eu, acaso, forçado a confessar particularidades a tal corja, só porque ela havia confessado as suas? Ele está num grupo e ele está apresentando, e quando ele apresenta, cada um está falando de si, das suas dificuldades, o que aconteceu, por que desencarnou, como é que foi o sofrimento. E ele, que está ali na roda, olha como é que ele está se posicionando. Só porque as pessoas estão confessando as suas particularidades, eu sou forçada a confessar a minha? Porventura, devia eu qualquer consideração a essa ralé que fui encontrar no vale imundo? Pensei, sufocado pelo orgulho, com efeito de me julgar superior. Ele sempre se julgava superior, embora todos os outros estejam no nível de intelectualidade dele. Mas mesmo assim, ele se considera superior. Veja que a morte e o sofrimento pelo suicídio, nada mudou, nada. E ele continua sofrendo por isso, ele nem sabe o tanto que ele sofre por conta disso. E ele continua. A consideração que aos companheiros de infortúnio o meu mau senso negava. A mim mesmo continuava dispensando gratamente, entendendo que, se para lá eu também fui me vira arremessado, era que no meu caso existira injustiça calamitosa. Então ele acha que ele está ali naquele grupo porque houve uma injustiça, que eu não merecera a repressão por ser melhor, mais digno, mais credor de favores do que os outros que comigo lá se haviam homiciado. Fosse como fosse, preferiria não me expandir, porque o meu orgulho a tanto não me animava. Mas personagens da nossa infeliz categoria não se acham à altura de sopitar impulsos do pensamento, calando expansões diante de afins. Tampouco sabem dominar emoções, furtando-se à vergonha das devassas no campo íntimo, em presença de estranhos. Assim sendo, as torrentes de vibrações deseducadas derramam-se do seu interior, configuradas em palavreado ardente e emotivo, ainda que elas próprias não o desejem. Tal se as comportas magnéticas que as retivessem nos pegos mentais,
se houvessem rompido graças às agitações de que se fizeram presas. Aliás, o tom sincero, a formosa lhaneza do professor de filosofia e dialética, convidando-me à atitude menos descortês do que a que me habituara até então, fez-me aquecer ao convite de João de Azevedo. Mas foi, antes, dirigindo-me de preferência àquele, por entender que só a sua elevada cultura estaria a plano de me compreender, que fui dizendo grave, compenetrado, concedendo-me importância ridícula na humílima situação em que me achava. Então, o Camilo está aqui dizendo que, olha, gente, eu continuo arrogante. A morte não me trouxe ainda essa consciência. Então, não é melhor nós pensarmos agora, se nós somos como o Camilo, se nós temos essa personalidade de se achar superior às pessoas, seja na inteligência, seja nos afazeres, seja nas ideias, será que a gente age dessa maneira? Porque se a gente agir dessa maneira, vamos aproveitar esse restinho de reencarnação, vamos aproveitar essa nossa vida que nós temos aí para mudarmos. Nós precisamos fazer isso. E aí ele vai falando. Eu, senhor professor, sou um indivíduo que se imaginava iluminado por um saber sem jaças, mas que, em verdade, hoje começa a compreender que ignorava e continua ignorando o que a 2 palmos do próprio nariz existe. Então, ele agora que ele está pensando, né, que no fundo, ele não compreendeu nada da vida. Fui paupérrimo. Digo fui porque algo segreda em meu ser que tudo isso pertenceu ao pretérito, com o insuportável defeito de ser orgulhoso. Um homem, finalmente, que não descria da existência de um ser superior presidindo a sua criação, é certo, mas que, considerando-o uma incógnita a desafiar possibilidades humanas de lhe decifrar os enigmas, não somente deixava de associar o respeito a esse ser à sua vida, como, principalmente, não lhe dava quaisquer satisfações do que fazia ou pretendia para regá-lo dos próprios caprichos e paixões. Será, pois, redundância afirmar que, muito sábio, tal como me julgava, arrastava a dissonante ignorância da desgraça na possibilidade de existirem leis onipotentes, irremissíveis, partindo da divindade criadora e orientadora, para dirigir a criação, o que me fez cometer erros gravíssimos. Então, que bom que ele agora já está percebendo isso, que os erros foram graves porque ele não teve essa visão de Deus, algo maior. Ele se achava que ele por si só bastava, que a inteligência dele apenas era suficiente, sem pensar, o que eu estou fazendo aqui? Sofri, e minha existência foi fértil em situações desanimadoras. A resignação nunca foi virtude a que se amoldasse o meu caráter violento e agitado por índole. Nós vemos no Evangelho um item sobre a resignação, sobre a abnegação, sobre a gente se curvar, sobre a gente compreender. Porque quando a gente não aprende pelo amor, a gente aprende pela dor. É a nossa rebeldia que cria o espaço para a dor, mas que pela nossa inteligência a gente poderia, no raciocínio, pela fé raciocinada, evitar muitos sofrimentos. Então, que cada personalidade desse livro, que a gente precisa trazer para nós fazermos essa autoavaliação nossa junto com ele, para a gente ver se a gente está no nível deles, porque se a gente tiver, é sofrimento garantido. E aí
Ele fala: a fundeza dos meus sofrimentos tornou-me irritadiço, genioso. O orgulho insulou-me na convicção de que, para além de mim, só existiriam valores sofríveis. Então, o sofrimento dele tornou ele irritado. Ele achava que tudo era injustiça, que a doença dele era injustiça, que ele não precisava passar por isso. E quantas vezes nós estamos sofrendo, ficamos irritados porque estamos sofrendo, sem compreender que o nosso sofrimento já é fruto, já é uma consequência de uma decisão nossa que nós tomamos. Então, veja que todo esse sofrimento dos suicidas é porque nenhum teve a coragem de enfrentar os seus problemas. E eram problemas muito simples. Mas a maior barreira de todos, o que todos têm em comum, que foi a maior barreira causadora de tudo? O orgulho e a vaidade. Por isso que quando Kardec pergunta aos espíritos qual é o problema, qual é a chaga da humanidade, o que é? É o orgulho. Orgulho, a vaidade, é tudo primo, egoísmo, é tudo um primo do outro. E aí ele continua. Após décadas de prélios malogrados, de aspirações banidas da imaginação por irrealizáveis no campo da objetividade, de ideias decepcionados, de desejos tão justos quanto insatisfeitos, de esforços rechaçados, de energias varridas por sucessivos desapontamentos e vontades conjugadas para o bem, tornarem ao ponto de origem enfraquecidas e rotas por impiedosos insucessos, a cegueira, amigo, que atingiu meus olhos cansados, como desconcertante prêmio às lutas que de minhas forças exigiram impulsos supremos. Fiquei cego. O espectro negro da eterna escuridão estendia sobre meus olhos apavorados o seu manto de trevas, que nem a ciência dos homens, nem a fé alcandorada e ingênua dos amigos que me tentavam levar à conformidade, nem os votos místicos dos corações que me amavam, as potestades celestes, seriam capazes de arredar. Descrei mais das mesmas potestades. Cego? Cego eu? Como viveria eu cego? Então, esse processo de cegueira trouxe para ele aí esse motivo para ele cometer suicídio. Vejamos, Leon Denis. Leon Denis também ficou cego. E quando ele percebeu, quando ele teve o diagnóstico da cegueira, o que Leon Denis fez? Qual foi a providência de Leon Denis? Também era um filósofo, era um homem culto, inteligente, não teve uma vida de dinheiro, de posições financeiras como esses daqui, mas quando ele percebeu que ele ia ficar cego, ele gostava muito de música. E naquela época, para ouvir música, tinha que ir ao teatro. Só tinha música no teatro, com os músicos. Então, o que ele fez? Ele foi aprender piano, para que ele, quando quisesse ouvir música, ele mesmo tocava ali no piano as músicas que ele gostava. Ele queria evitar sobrecarregar alguém para ter que levá-lo ao teatro. Ele começou a visualizar tudo dentro de casa, a facilitar o deslocamento dele dentro de casa, para quando a cegueira chegasse, ele tivesse autonomia. E agora eu me lembrei aqui, quando eu nem era espírita, eu era muito jovenzinha, eu cheguei aqui no Rio e tinha ali o Instituto Benjamin Constant, que falava que era o Instituto dos Cegos na época, lá na Urca. E eu ia para lá, como voluntária, ler livros para os cegos. E eu ia aos sábados. E tinha uma pessoa lá que era cega, ela era muito grandona, né? E ela andava, ela se locomovia na sala, ela não batia em nada, não derrubava em nada, embora sendo uma pessoa, uma mulher assim, muito avantajada fisicamente.
E um belo dia eu estava lá, cheguei mais cedo e a vi descer do ônibus. Ela tinha uma autonomia total, andava de ônibus, cozinhava, morava sozinha. E ela desceu do ônibus com uma outra pessoa que ela vinha puxando pelo braço. Ela vinha com a bengala dela na frente, conduzindo, e vinha puxando a pessoa pelo braço. E ela puxava essa pessoa de qualquer maneira. A pessoa era cego também, era um rapaz cego, mas com a dificuldade de caminhar muito grande, tropeçando, sabe, assim, desajeitado. E ela com muita firmeza. Quando ela chegou lá na sala, que ela foi apresentar, ela falou: "Esse aqui é o fulano", e ele ficou cego pela segunda vez. Só que quando eu olhei para ele, ele tinha os olhos assim completamente fechados, né? Aquele cego de nascença que nasce com os olhos lacrados, era ele. E aí eu fiquei olhando, eu falei: "Ué, não entendi". Ela falou: "Não, é que ele nasceu cego e a mãe dele bajulou a vida toda ele, cuidou dele a vida toda. E a mãe dele desencarnou, a mãe dele morreu há pouco tempo e ele ficou cego de novo porque ele não sabe fazer nada sozinho. Ele não sabe andar na rua sozinho, ele não sabe pegar ônibus, ele não sabe cozinhar, ele não sabe cuidar dele. E ele estava numa tristeza profunda, nem se falava em termos de depressão naquela época. E ele está numa tristeza profunda dentro de casa, que só pensa em morrer porque ele não sabe como é que vai ser agora. Então, ela, que era amiga lá da família, alguém pediu ajuda a ela e ela cega, estava ensinando a ele a andar de ônibus, a andar sozinho, a fazer comida e a vivenciar com aquilo. E aí, por isso que ela falou: não estamos recriminando a mãe dele, porque cada um sabe o que tem, o que dá, como faz, mas o objetivo é sempre nós vencermos. Então, que a gente aprenda também com essa lição que muitas vezes a gente quer evitar que os filhos, que as pessoas que nós amamos sofram, e às vezes colocamos numa redoma, às vezes temos um excesso de cuidado, que ao invés de a gente ajudar, a gente vai atrofiando a capacidade daquela pessoa de desenvolvimento. Então, o Camilo, na hora que ele viu que ele ia ficar cego, o orgulho e a vaidade dele não permitiram. E ele fala: cego era o máximo. Tão profundo quão surpreendente desespero devorava minhas vontades, minhas energias mentais, minha coragem moral, reduzindo-me à inferioridade do covarde. Quer dizer, agora ele entende que foi um ato de covardia. Eu, que tão heroicamente soubera levar de vencida os abrolhos que dificultaram minha marcha para a conquista da existência, sobrepondo-me a eles, daí para adiante, encontrar-me-ia impossibilitado de continuar lutando. Dei-me por vencido, cego. Eu compreendia ser a minha vida como coisa que pertencesse ao pretérito, realidade que fora, mas que já não era. A obsessão fatal do suicídio entrou a fazer ronda em torno de minhas faculdades. Enamorei-me dela e lhe dei guarida com todo o abandono do meu ser desanimado e vencido. A morte atraía-me como remate honroso de uma existência que jamais curvara a cerviz à frente fosse do que fosse. A morte estendia-me os braços sedutores, falsamente mostrando às minhas concepções viciadas pela descrença em Deus a paz do túmulo em consoladoras visões. Então, como ele não tinha pensamento sobre Deus, embora ele tivesse contato com a religião, mas como ele fala aqui, olha, as concepções viciadas pela descrença em Deus, embora ele fosse um homem religioso, que ele frequentava a religião, ele não era um homem religioso, ele frequentava a religião, mas tinha descrença em Deus. E até mesmo para agora a gente se perguntar: o que é Deus para mim? Eu creio, a minha fé em Deus, como é que é? Como eu me relaciono com Deus? No livro Plenitude, da Joana de Ângeles, ela vem falando, se eu não me engano, no capítulo 9 ou 12,
ali ela vem desenvolvendo o processo de autocura. E dentro desse processo de autocura, um dos passos, que eu acho que é o primeiro passo, é conversar com Deus. A gente adquirir o hábito de conversar com Deus, porque a gente mentalmente conversamos com todo mundo, geralmente pessoas que nos perturbam, e a gente precisa ter o hábito de conversar com Deus. Eu adquiri o hábito que às vezes eu acordo de noite, ou estou com sede, ou para ir ao toalete, alguma coisa assim, e às vezes retorno e desperto. E eu adquiri o hábito, nesse momento, eu vou conversar com Deus. Vou falar sobre o dia, as minhas expectativas. E olha, antes, que era uma coisa que às vezes me angustiava, perder o sono, hoje virou um hábito. Então, ao acordar pela manhã, eu passei a acordar um pouco mais cedo, antes do telefone tocar, o despertador tocar, porque eu pedi para o meu amigo espiritual me ajudar a acordar antes do celular, antes de despertar, para que eu tenha tempo de lucidamente, com a lucidez, conversar com Deus. São os meus momentos de prece. E isso acontece. E quando a gente quer realmente conversar com Deus, quer se habituar à prece, que a gente converse com Jesus, com os nossos amigos espirituais, com o anjo guardião, quem você achar, quem você se identificar, pedir essa ajuda. E a gente percebe que como a mente vai ficando saudável, como nós vamos compreendendo melhor o dia, as coisas que estão à nossa volta, as pessoas. Então, nós precisamos entender o que é Deus, o que é a fé em Deus, o que é a fé na imortalidade. Pense sobre isso, porque aqui ele está fazendo essa avaliação. E nesse momento de avaliação está trazendo para ele muitas dores que ele poderia ter se evitada se ele tivesse feito essas avaliações quando encarnado. Então ele diz: firmada a resolução sobre sugestões doentias, acabrunhado e a sós com a minha superlativa desgraça, insocorrido pelo sereno consolador da fé, que teria suavizado a ardência do meu íntimo desespero, excitada a imaginação já de si mesma audaz e ardente, criei um romance dolorido em torno de mim mesmo e, considerando-me mártir, condenei-me sem apelação. Então, ele foi ali criando, né, aquele romantismo do suicídio, que tem filmes que levam a gente a achar um romantismo, achar um ato de bravura, um ato de coragem. E ele foi, como ele era um poeta, como ele era um escritor, um romancista, ele criou ali na mente dele aquela situação que trouxe um sofrimento para ele terrível. Então, quantas vezes nós vamos assim criando na imaginação determinados romances altamente negativos, que vão trazer dores terríveis para todos nós. Então, a gente precisa fazer essa reflexão. E aí, ele fala, é que tive medo e vergonha de ser cego. Então, é a vaidade. E aí a gente tem que pensar, eu tenho medo e vergonha de ter um problema financeiro e cair meu padrão? Eu tenho medo e vergonha de não sustentar uma aparência de felicidade, de alegria, de riqueza, de sabedoria, seja lá o que for, e viver a realidade? Muitas vezes nós vivemos um conflito até pelo padrão financeiro, econômico. A gente quer viver um padrão, quer comprar coisas que o nosso salário, que a nossa vida financeira não comporta. E a gente tem medo e vergonha dessa vida real que nós temos, que é no nível 1, e a gente quer viver no nível 5. Então, a gente precisa cair na real. E olha o que ele fala. Matei-me no intuito de encobrir da sociedade, dos homens, dos meus inimigos, a incapacidade a que ficara reduzida. Então, aqui ele não pensou nos amigos, nos amores, ele pensou muito mais nos inimigos e nos desconhecidos, na sociedade de um modo geral. Ele não pensou
nos amores dele, porque ele passou a vida inteira sem prestar atenção nos amores dele. Então, é de uma reflexão profunda que nós precisamos fazer ela hoje, para mudar o rumo da nossa vida. E muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Memórias de um Suicida. Estudo da obra de Ivone do Amaral Pereira. Viver é a única opção. Valorize a vida.